Altura agora para a rubrica A Última Fronteira. Está connosco o Miguel Gonçalves, o Coordenador Nacional da Sociedade Planetária. Bom dia, Miguel. Bom dia, Cristiana. Esta semana começamos por estudar o Sol através de estrelas gêmeas e encontrar também muitas outras estrelas. Olha, é verdade. Foi uma publicação dos resultados de uma investigação que tem investigadores portugueses envolvidos, investigadores do Instituto de Astrofísica, que junta o Centro de Astrofísica do Porto e o Centro de Astrofísica de Lisboa, e então um estudo absolutamente lindíssimo. Sim, porque também há beleza neste tipo de investigações. Um grupo de investigadores então olhou para uma estrela em particular, chamada HD 173701, ali naquela zona da constelação do Cisne, como nós estamos a ver, e é chamada uma estrela análoga do Sol. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que é uma estrela que terá aproximadamente a mesma massa, o mesmo diâmetro, a mesma idade do nosso próprio Sol. Pode ter uma composição química diferente. E isso é que tornou muito mais interessante este estudo. Porquê é que nós estudamos este tipo de estrelas? Porque são fundamentais para nós percebermos o nosso próprio Sol e tentar fazer uma espécie quase de futurologia científica sobre o que será a evolução do comportamento energético do nosso próprio Sol. E então, quando os astrónomos olharam para esta estrela, e repara, Cristiana, isto é um estudo já vem de 1978, foram buscar observações de 1978, juntaram observações mais recentes feitas pelo telescópio espacial Kepler, e então descobriram que esta estrela, ao contrário do nosso ciclo solar que nós conhecemos, a nossa estrela de 11 anos, em que há de facto um comportamento diferente da sua capacidade energética ao longo de 11 anos, esta estrela tem também o seu próprio ciclo, mas cerca de 7,4 anos. E porquê? Precisamente devido a um fator que os astrónomos conhecem como a metalicidade. O que é metalicidade? São todos aqueles elementos mais pesados do que o hidrogênio e o hélio. As estrelas são geralmente constituídas por, sobretudo, hidrogênio e o hélio, e depois o que pode, no fundo, variar é a abundância de outros elementos mais pesados do que esses. E então, esta estrela em particular tem uma abundância de metais pesados um bocadinho maior do que o nosso próprio Sol. E isso, de acordo com este estudo, é fundamental para que tenha um comportamento energético claramente diferente do Sol. E também explicam, neste estudo, que há também ali uma maneira diferente de como a energia é transferida desde o núcleo até à superfície. Sabemos, na área do estudo das estrelas, que há vários tipos de transportes de energia e que obedecem, no fundo, à eficiência. Se for mais eficiente, de acordo com uma certa pressão ou temperatura, num determinado local da estrela, ser processado esse transporte por, imagina, vamos fazer uma pequena metáfora, por comboio, então será por comboio. Se for por avião, então será por avião. E o que nos diz este estudo é que, apesar desta estrela ser tão parecida com o nosso Sol, aquela ligeira diferença na metalicidade altera também o próprio transporte, o tipo de transporte de energia do núcleo para a atmosfera. E, portanto, estes estudos são sempre preciosos também, sobretudo, para conhecer o nosso próprio Sol. Mas olha, vamos continuar ainda no reino das estrelas para te falar de algo fabuloso chamado estrelas obesas. É verdade, Cristiana, há muito mais estrelas obesas do que aquilo que se calhar que nós pensávamos. E de onde é que vem esta conclusão? Olha, de uma equipa internacional de astrónomos que encontrou uma superabundância absolutamente extraordinária de estrelas maciças naquela que é talvez uma das maiores maternidades de estrelas gigantes que nós conhecemos relativamente próximo de nós, e é na zona de 30 Dourados, na nebulosa da Tarântula. Olha só para esta imagem absolutamente notável que é-nos dado pelo telescópio espacial Hubble. E então os astrónomos olharam para esta zona em particular, para esta maternidade, e fizeram uma espécie de recenseamento das estrelas gigantes que existem aqui nesta zona. E então, das cerca de quase 1000 estrelas gigantes que observaram nesta maternidade, 250 dessas estrelas têm massas entre 15 a 200 vezes a massa do Sol. Isto 200 vezes é uma coisa absolutamente extraordinária, porque há várias teorias que dizem que este é capaz de ter o limite máximo a partir do qual é possível nós termos uma estrela supergigante. Mas, quando em 1000 encontramos 250 estrelas com esta massa, isto altera por inteiro aquele censo que nós já tínhamos de estrelas gigantes, que dizia que em 100 estrelas só encontramos cerca de 1% de estrelas com esta massa. Não. Este estudo altera por inteiro essa concepção e diz que nesta maternidade nós temos muito mais estrelas gigantes do que aquilo que nós pensávamos.
Grande questão que se coloca, será isto universal? Ou seja, se nós olharmos para outras maternidades com maior atenção, será que vamos encontrar também um muito maior número de estrelas gigantes do que aquelas que nós pensávamos? É que, repara, se porventura este estudo sobre esta maternidade estiver correto e se aplicarmos, no fundo, para outras maternidades, isto então quer dizer que no cosmos pode existir cerca de 70% mais supernovas, mais explosões de estrelas de grande massa do que aquilo que nós pensávamos. E que a formação de buracos negros também pode aumentar em cerca de 180%. Porque é importante fazer o censo de estrelas gigantes? Porque são as estrelas gigantes, na parte final da vida delas, na explosão das supernovas, atiram para o universo os elementos mais pesados do que eu e tu somos feitos. Portanto, nós somos feitos, como dizia o Carl Sagan, claramente pó de estrelas. E, portanto, se nós temos, então, aqui uma teoria que diz que há muito mais estrelas gigantes do que aquilo que nós pensávamos, então há também, o cosmos está preenchido por muito mais elementos pesados que pode dar origem a planetas, sobretudo planetas terrestres, e, portanto, pode dar a uma diversidade química e uma quantidade química muito mais acentuada do que aquilo que nós estávamos à espera. Miguel, e o que se segue prova que nem tudo o que parece é. E se calhar que tudo a poeira levou. Estamos a falar do maior romance científico dos últimos tempos, novamente por causa de uma estrela, a famosa estrela de Tabi, que nós já trouxemos aqui várias vezes este estudo. Aquela estrela que, de acordo com os dados do Kepler, apresentava mergulhos na sua luz, que era absolutamente inexplicável, tanto que foi exatamente aquela estrela que alguns até pensavam que aquelas alterações do brilho podiam estar associadas à construção de uma grande estrutura alienígena. Essa era sempre a última hipótese colocada pelos astrónomos. E agora, eis então que a equipa que inicialmente descobriu estas alterações do brilho, dos dados do Kepler, de arquivo do Kepler, em meados do ano passado, entre maio e setembro do ano passado, conseguiram detectar em tempo real, entre aspas, não é bem em tempo real, porque esta estrela está a mais de cerca de 1500 anos-luz de distância, mas detectaram em tempo quase real que esta estrela estava a oscilar em termos de brilho. E então, a responsável por esta descoberta conseguiu fazer uma operação de crowdfunding com muito sucesso, conseguiu reunir dinheiro suficiente para comprar tempo de observação desta estrela em alguns dos maiores telescópios profissionais do mundo. Mas não só, chamou também os astrónomos amadores e então conseguiram construir uma observação em vários comprimentos de onda, em vários tipos de luz, sobre o que é que estava a acontecer nesta estrela. Então o que é que eles descobriram? Descobriram que quando olharam para esta estrela e para aquilo que estava a acontecer agora, voltámos a ter mergulhos de 1 a 2, 3%, viram que a luz azul estava mais escurecida do que a luz vermelha. Este resultado é fundamental para percebermos que não há ali nenhuma estrutura alienígena. Ou seja, se houvesse alguma estrutura artificial à volta desta estrela, então a luz seria bloqueada, digamos assim, teria um escurecimento, digamos assim, em todos os comprimentos de onda. Mas não, só temos no azul. Mais do que isso. Quando os astrónomos olharam para a distribuição do espectro e para a distribuição da luz, descobriram que isto é muito coerente com termos uma enorme quantidade de matéria, de poeira, à volta desta estrela. Portanto, a explicação mais provável é que temos uma enorme quantidade de poeira junto a esta estrela. Este é o gráfico que eu estava a falar do escurecimento, sobretudo no azul. E, portanto, isso pode explicar, de facto, estas variações de luz, de brilho nesta estrela. Como acontece muitas vezes em ciência, por cada uma explicação surgem logo uma série de outras perguntas. E a pergunta óbvia é, muito bem, de onde é que veio esta poeira? É que, de acordo com estes dados, esta poeira está muito próxima da estrela. Tão próxima que não conseguiria resistir, se calhar, tanto tempo ali perto da estrela. Portanto, a questão é, como é que resiste? De onde é que vem? Uma das teorias mais que está a ser apontada é que, eventualmente, terá havido até choque de planetas relativamente perto da estrela que contribuiu para toda esta poeira. E, se calhar, aconteceu há pouco tempo. E, portanto, para um mistério resolvido ou aparentemente resolvido, temos outras questões que estão a ser colocadas. E para tu teres uma pequena ideia da precisão desta observação, os astrónomos conseguem dizer que aquela poeira terá mais ou menos o tamanho de menor de um micro de tamanho dos grãos de poeira. Para teres uma pequena ideia, o cabelo humano tem cerca de 100 micros de largura. Portanto, este é o grau de precisão com que nós temos. Portanto, o romance vai acabar? Não, apenas deu-nos algumas mais respostas, mas temos muito mais perguntas. Miguel, e hoje, para terminar, trazes-nos um vídeo, aliás, um vídeo que está no servidor da RTP. O segundo, exatamente. Vamos começar por celebrar que hoje faz 13 anos que a humanidade tocou numa outra lua do Sistema Solar que não a nossa própria lua.
A 14 de janeiro de 2005, a sonda Huygens, chegou à Lua de Saturno, Titã. E durante aproximadamente 30 minutos deu-nos informações preciosas sobre o que é Titã, que é um mundo, uma Lua muito parecida com o que era a Terra primitiva. E que, apesar de só ter resistido 30 minutos, conseguiu dar-nos todo o traço da atmosfera, os ventos de Titã. E é uma sonda que até estava preparada para aterrar num líquido, porque Titã é uma Lua que está também coberta por grandes lagos de metano, de etanol, e, portanto, é uma Lua que ainda hoje desafia-nos. E, de facto, como tu disseste muito bem, e por isso é que eu peço o outro vídeo, a RTP, isto é um elogio, obviamente, a esta casa, a RTP, tal como esteve presente na chegada do homem à Lua, eis as imagens de há 14 anos, quando o Luís Miguel Loureiro e o Hélder também estiveram presentes em Espinho, numa emissão também especial, em que foi acompanhada precisamente a chegada da Huygens a Titã. E, portanto, fica também aqui o registro de, mais uma vez, a RTP ter estado presente num momento histórico para a história, não só da exploração espacial, mas também da humanidade. Porque não é todos os dias que se consegue aterrar numa outra Lua. E então não é todos os dias que nunca mais voltámos a aterrar em qualquer outra Lua do Sistema Solar. Portanto, só foi a Lua e a Huygens. Fica aqui, portanto, a celebração destes 13 anos da chegada da humanidade a Titã. E são acontecimentos que costumam ser acompanhados pela comunicação social, mas nem todos os acontecimentos deste género têm o devido destaque, não é, Miguel? E a RTP teve, felizmente, e esteve lá presente. Muito bem. Muito obrigada e até ao próximo domingo. Ao próximo. Fechamos por agora o Bom Dia Portugal, mas estamos de volta já a seguir ao intervalo para a terceira hora. Contamos consigo. Até já.